Deputada, dentro dessa questão da retrospectiva, existiu uma grande batalha logo no início da transição do governo Lula, né? Que foi a PEC da transição, onde se abriu mais recursos para o investimento, se garantiu os R$600 para os programas sociais. Essa, de fato, foi a grande batalha do parlamento logo no início do governo? A PEC da transição, na verdade, foi a PEC que garantiu o primeiro ano de governo. Tudo que se construiu no primeiro ano de governo, para além das ideias, foi com os recursos da PEC da transição. Foi uma grande articulação política feita aqui no Parlamento brasileiro, com o presidente Lula participando, já antes da posse, inclusive, e foi a vitória que possibilitou que nós tivéssemos recursos para acabar com o teto de gastos depois na regra fiscal, para poder viabilizar políticas de transferência de renda, aumento real do salário mínimo e toda a reconstrução das políticas públicas que foram feitas a partir daí, inclusive a retomada do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Destaque seria a retomada também dos programas sociais, o Bolsa Família. Tudo, programas Bolsa Família, Farmácia Popular, Minha Casa Minha Vida, aumento real do salário mínimo, tudo que se fez de programas sociais que foram desconstruídos e nós reconstruímos. E os investimentos feitos, inclusive a ideia do PAC e o próprio descontingenciamento de fundos, como da Ciência e Tecnologia, foram feitos a partir dessa vitória. E a senhora encampou uma luta além dos R$600, que foi a Lei Aldir Blanc, né? Então teve a Lei Aldir Blanc que garantiu para o setor cultural. A senhora foi relatora e foi autora da Lei Aldir Blanc II, que garantiu recursos para o setor cultural. Outra grande batalha. A área da cultura vem ganhando relevância no debate e agora com o governo Lula, com a volta do Ministério da Cultura, a nossa expectativa é uma execução mais ágil das leis. A minha lei, a Lei Aldir Blanc, teve como coautores a deputada Alice e o deputado Renildo Calheiros. A Lei Aldir Blanc II, que nós temos autoria, foi durante a pandemia em que eu relatei e nós construímos essa lei andando pelo Brasil, né, andando virtualmente pelo Brasil. Então eu espero que agora o Ministério da Cultura garanta a sua execução plena, porque a Lei Aldir Blanc II é uma lei permanente, que é validada a cada 5 anos, são 3 bi por ano. E segundo nós conseguimos na LDO, não é um recurso contingenciável. Então é um dinheiro que sempre vai sair para a cultura brasileira. Outra grande batalha também envolvendo parlamentares da bancada foi essa questão do piso da enfermagem para os agentes de saúde, também é uma outra batalha que pode ser considerada. Foi uma grande batalha, mas que infelizmente o Supremo está anulando essa vitória, né? Nós aprovamos aqui 2 emendas constitucionais, uma emenda, um projeto de lei, né? Na nossa bancada eu acompanhei a deputada Alice Portugal ainda mais de perto, né? Juntamente com a enfermagem, eu também acompanhei com muita força, mas o Supremo Tribunal Federal infelizmente legislou sobre as leis que nós fizemos e isso quase que anula a viabilidade do piso em todo o país. Outra luta também aqui campada muito pelo deputado Rolando Silva, que é a lei de responsabilidade chamada PL das fake news, né? Também é uma grande participação da bancada nessa luta aí. O PL das fake news, infelizmente não foi aprovado esse ano, muito lobby das big techs, muita dificuldade com as big techs, nós inclusive dividimos o projeto e toda a parte do direito autoral dos artistas e do jornalismo veio para a minha lei, a 2370, que também está em construção de acordo, e nós vamos entrar numa eleição em 2024 sem essa lei aprovada, o que é muito ruim, porque fake news é um instrumento da extrema-direita nas eleições, e isso interfere no resultado eleitoral. Certo, antes de entrar finalmente, tem essa questão da aprovação da reforma tributária, que também pode ser considerada uma grande vitória depois de 30 anos de debate no Congresso. Todos os projetos do campo econômico e macroeconômico do presidente Lula foram aprovados nesse Congresso. Mesmo tendo ainda uma base instável, com muitas dificuldades, muitas adversidades durante o ano, eu tive o privilégio de ser líder da bancada esse ano e de ser vice-líder da federação, portanto eu participei de todos os debates da construção dos acordos. Tudo que o presidente Lula mandou para cá nós conseguimos aprovar. Foi tudo aprovado, inclusive a proposta de reforma tributária, que ainda não é reforma tributária completa, é a primeira fase dela, né? Mas é histórica essa aprovação e essa promulgação, mas nós precisamos da outra etapa da reforma tributária, que é a etapa de tributação das fortunas, das grandes heranças e dos patrimônios. É essa que coloca de fato os ricos dentro dos tributos brasileiros. Já caminhando, a questão do salário mínimo, que é
a valorização da política de salário mínimo e a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres. A principal transferência de renda é o salário, né? Os programas assistenciais de transferência de renda, eles são muito importantes porque as pessoas passam fome, as pessoas têm dificuldade de sobrevivência, principalmente depois dos 4 anos do governo anterior, que devolveu o Brasil ao mapa da fome, que fez com que as pessoas ficassem em desespero total, ou morreram de Covid ou morreram de fome. Então, a transferência de renda imediata da assistência social ela é decisiva. Mas a real transferência de renda é, de fato, o emprego e o trabalho e o salário mínimo com aumento real acima da inflação. E no caso de gênero, que há uma desigualdade profunda, essa aprovação e a promulgação já da lei, da sanção da lei, que iguala, que é uma coisa óbvia, mas ela não é vida, não é vida real, também foi uma grande vitória das mulheres que tiveram muitos outros projetos aprovados. Nós aqui, esse ano, a bancada feminina aprovou muitos projetos e muitas leis, o que foi também uma vitória desse período do ano de 2023. Questão da LDO, a senhora defendeu lá que a meta fiscal zero, ela impede mais recursos para as políticas sociais e infelizmente não deu certo e foi aprovado. Essa questão da meta zero foi a posição do ministro da Fazenda, o ministro Haddad, que teve preocupações publicamente demonstradas pelo próprio presidente Lula, mas aqui, nessa conversa aqui no parlamento, ela acabou firmando numa meta zero de déficit. Quando nós precisamos construir um projeto nacional de desenvolvimento, nós precisamos ter um PAC, nós precisamos ter investimento, ter infraestrutura, sem atingir inclusive as políticas públicas, sociais, da educação, da saúde, da cultura, da ciência. Então a meta zero é botar uma corda no pescoço para puxar depois, porque a meta zero eu acho difícil que a gente alcance. E essa não deve ser a procura agora. A procura agora é o Estado investir mais. É a gente colocar mais recursos para garantir que o país se desenvolva, cresça, gere emprego, gere renda e as políticas públicas não sejam contaminadas por esse contingenciamento. Então a preocupação é que a tentativa, se não der a meta zero, tentar trocar em março, que a gente não consiga alterar em março, porque a Comissão Mista de Orçamento não está instalada em março, é um ano de eleição, então todos os recursos têm que ser repassados até junho, para muitos projetos dos municípios, então é preocupante ter mantido essa meta zero, nós lutamos contra ela, mas ela foi aprovada, eu defendi o destaque de levar 1% pelo menos de déficit, mas ele não foi aprovado e ficamos na meta zero, e agora é tentar ajudar a mudança dessa meta o mais rápido possível para não ter contingenciamento em políticas públicas e investimento. CPMI do golpe, desvendou o governo golpista. Não, a CPMI foi um grande trabalho, eu participei, foram 5 meses de trabalho, nós aprofundamos a investigação, nós fomos fundo nas investigações e geramos para 6 órgãos públicos, desde o Ministério Público, Supremo, AGU, TCU, Polícia Federal, nós fomos a todos esses lugares entregar um relatório de 1.300 páginas com muitas provas, inclusive indiciando o comandante maior do golpe, que foi Jair Bolsonaro. A minha expectativa é que essa condenação venha rápido, porque com democracia não se brinca. E a gente só consegue evitar novos golpes quando a gente pune os que tentam derrotar a democracia no Brasil. Como novidade, deputada, esse trabalho na federação, como se deu esse trabalho, a senhora na liderança do PCdoB? Olha, foi uma federação estreante, né? Ainda com uma dinâmica em construção. Muitas coisas foram debatidas juntas, outras foram debatidas quase que individualmente só com o líder, mas essa é uma construção que vai dar certo. Ela já começou a dar certo e ela vai ser construída acho que com vitória. Como líder da bancada, por último mesmo, sua avaliação de como foi e daqui para frente como é que deve ser o trabalho aí da liderança da bancada específica. Olha, eu penso assim, com CPI e liderança ao mesmo tempo, claro que eu devo ter tido falhas, né? Porque eu tive que me dedicar muito à CPI. Mas a nossa bancada é uma bancada de líderes. É uma bancada em que todos têm muita capacidade de interferir na vida do parlamento, todos são muito respeitados e respeitadas, e é uma bancada que a gente tem dito pequena, porém ruidosa, no sentido de que quando ela fala, as pessoas ouvem. Então, liderar essa bancada é sempre um orgulho, é sempre um prazer, e acho que nós fizemos um grande trabalho esse ano, de lutar pelo êxito do governo, de lutar pela aprovação das matérias e, ao mesmo tempo, aprovar os nossos projetos, ter papel nas CPIs, não foi só uma, eu participei da CPI do Rio de Janeiro,
mas outros parlamentares participaram de outras CPMIs. Então foi um trabalho intenso, dedicado, estamos todos muito cansados, mas com sentimento de missão cumprida. Parabéns e obrigado. Obrigada a você.